Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso CTBD online para conselheiros do Clube de Aventureiros. E na aula de hoje, nós vamos compreender melhor o papel do conselheiro do clube, conhecer um pouco mais o seu perfil, suas principais características, atribuições práticas, atribuições espirituais que são esperadas para o trabalho no Clube de Aventureiros. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para você. Qual foi o adulto que mais marcou positivamente a sua infância? E por quê? Eu acredito que você esteja pensando em alguém que te ajudou em algum momento de dificuldade ou te auxiliou no seu crescimento, no seu amadurecimento ou no seu conhecimento. Então, no Clube de Aventureiros, o conselheiro é esse adulto marcante. Ele não é um monitor. Ele é um referencial de cuidado, fé, disciplina e formação do caráter. Mas quem é o conselheiro dentro do Clube de Aventureiros? O conselheiro ele exerce um papel fundamental para o desenvolvimento das crianças e vamos agora ver o seu perfil. Em primeiro lugar, o conselheiro do clube ele é um membro batizado, maior de 18 anos, vivendo em harmonia com todos os princípios da igreja. Ele gosta de trabalhar com as crianças, tem aquele amor sincero pelas crianças, senso de humor, criatividade, entusiasmo. O conselheiro é alguém que acompanha e orienta e cuida cada aventureiro. Ele busca garantir também a disciplina, ele sabe cada talento de cada aventureiro, conhece cada um, conhece as suas limitações, as suas dificuldades. O conselheiro é o elo entre a diretoria, as crianças e os pais. Representa o clube em todos os dias, não apenas nas reuniões do clube. Agora, a atuação do conselheiro. Em primeiro lugar, a atuação dele na igreja. Ele é um membro atuante da sua igreja. Nós devemos lembrar que o bom líder se mantém envolvido em todas as atividades missionárias, nas programações da sua igreja, porque a maneira como ele vive na igreja demonstra que ele tem coerência, comprometimento na missão. E essa atuação mostra que ele se preocupa com o seu crescimento espiritual e pessoal, além do Clube de Aventureiros, porque ele vive aquilo que ensina. Agora, a atuação na família. Ele busca fortalecer as relações familiares de cada participante do clube, ele estimula também a participação das famílias do clube, informa sobre como está o progresso da criança, valoriza também, as famílias do clube. Então, ele é essa ponte entre o clube e o lar. Na diretoria, dentro do seu clube, o conselheiro é aquele que traz as questões familiares. É a sua responsabilidade também cumprir, colaborar com as orientações da diretoria, participando das reuniões, de todas as atividades, apoiando também, a direção nas suas decisões, contribuindo também com ideias e soluções. A atuação dele no Clube de Aventureiro. O principal papel do conselheiro, anota aí, é ser o responsável direto por uma unidade e por desenvolver o currículo das classes. E aqui nessa aula nós vamos ver um pouquinho das atribuições dos conselheiros. O conselheiro é o coração do clube. Portanto, se você foi escolhido para esse cargo, é muito grande a sua responsabilidade. E falando em responsabilidades, vamos abordar aqui algumas das características essenciais dos conselheiros. Como ele atua diretamente com os aventureiros, não basta apenas conhecer o aventureiro. Ele precisa prezar pelo bom relacionamento entre todos os membros da sua unidade. Portanto, ele deve apresentar as seguintes características. Características espirituais. Como características espirituais, ele tem uma vida cristã coerente e visível com aquilo que ele fala. Ele tem uma vida pessoal de oração, de leitura da Bíblia, ele ora com as crianças, ele ora para as crianças, ele também ora com as famílias. Ele demonstra uma fé viva por meio das suas atitudes. Ele não apenas fala, não fica dando sermão. Ele demonstra coerência espiritual pelo seu exemplo. O conselheiro ensina mais pelo exemplo do que pelas palavras. A gente já conhece aquela frase, A palavra pode até convencer, mas o exemplo carrega.
Agora, quanto às características emocionais do conselheiro. Em primeiro lugar, paciência, porque ele lida com comportamentos e às vezes comportamentos difíceis, mas ele nunca deve perder o controle. Empatia, se colocando no lugar das crianças, no lugar também dos pais. Ele demonstra afeto pelas crianças e é por isso que quando ele chega, todas as crianças correm para abraçá-lo. E elas se sentem animadas, felizes quando vem o conselheiro. E o requisito essencial é o equilíbrio emocional, porque ele entende cada situação e ele consegue administrar com coerência possíveis conflitos que existam. Características morais, a honestidade, porque ele é transparente em todas as suas atitudes. Ele tem responsabilidade, é pontual nos horários, ele está sempre buscando qualidade, cumpre os seus compromissos, ele é respeitoso, mantém sempre uma postura ética, evita os favoritismos, é justo, promove também a reflexão e a autorreflexão. O conselheiro atua como um modelo de comportamento. E quanto às características de relacionamento, ele deve sempre apresentar uma boa comunicação, não só com as crianças, mas também com as famílias. Ele deve falar na linguagem delas, sempre promovendo um diálogo, parceria constante com a direção e também com os pais. O conselheiro é aquele que vai ajudar o desenvolvimento, o trabalho em equipe, o espírito cooperativo também com a diretoria, com os outros conselheiros, sempre promovendo a unidade dentro do clube. Aí, quanto às atribuições dos conselheiros, além de prezar pela orientação e o crescimento espiritual dos teus aventureiros e das suas famílias, além do teu apoio, cooperação com a diretoria do clube, do teu apoio na rede familiar, além deles trazerem opiniões, vivências, promover a comunicação, envolver todos eles, é você, conselheiro, que vai fazer a classe acontecer. Com o currículo de cada classe em mãos, você vai elaborar um cronograma detalhado de cada atividade ou de cada especialidade que você vai fazer naquele período, naquele ano. E com isso você vai elaborar e executar o planejamento. E aí fica aqui uma dica. Tudo que você for fazer, planeje, faça um planejamento. É nesse planejamento que você vai discriminar cada atividade ou cada especialidade, você vai indicar também o tempo que você vai gastar para fazer aquela atividade, o quanto de material e quanto, de repente, de recurso você vai precisar. Tudo que você vai precisar, você vai colocar nesse teu planejamento. E no final, você vai saber como avaliar aquela atividade. Tendo isso tudo detalhado, você vai passar para a diretoria, anexar o teu planejamento ao cronograma geral. E com isso elaborar o calendário e os demais planejamentos dentro do clube. E não se esqueça que você precisa adaptar o seu conteúdo conforme a vivência da sua unidade. E falando em unidade, o que faz o conselheiro de unidade? O conselheiro de unidade é o conselheiro que dirige as atividades da sua unidade. Seu clube, ele pode ter 2, 3, 4 unidades, isso vai depender da quantidade de membros do seu clube. Então, o conselheiro ele deve dividir suas unidades, cuidando para não ultrapassar a quantidade máxima de 8 membros em cada unidade. Então, busque separá-los por idade, não misture numa mesma unidade os aventureiros da classe de abelhinhas com aventureiros da classe de mãos ajudadoras ou edificadores. Então, tente, para facilitar o teu trabalho, não ultrapassar 8 aventureiros em cada unidade. Tente misturar meninos e meninas, não faça apenas unidades de meninas ou unidades de meninos. Na unidade, é o conselheiro que também vai incentivá-los quanto ao uso do uniforme. Na unidade também que eles vão elaborar o seu grito de guerra, desenvolver também o cantinho da unidade, trazendo uma reflexão, uma novidade, motivar aí a gurizada.
O objetivo desse sistema de unidade é um atendimento personalizado. E aí fica aqui uma dica de avaliar também de modo personalizado cada aventureiro, porque nós sabemos que nós temos uma diversidade de crianças dentro do clube. E às vezes algumas vão apresentar algumas limitações. Então, personalize não só a atividade, mas personalize também a avaliação. Por isso, nós sempre prezamos manter uma unidade entre 6 a 8 participantes. E com isso você consegue observar e acompanhar de perto o desenvolvimento de cada criança para que ela possa estar em contato ali mais próximo, né? E você também possa ficar mais próximo das famílias, promover visitações, encontros fora do horário do clube, promover também as premiações na sua unidade para motivar a galerinha aí. É tipo um pequeno grupo. Percebeu como o papel do conselheiro é muito importante? Agora, o que o conselheiro não é? O conselheiro não é babá, não é apenas um fiscal de comportamento, não é um animador sem propósito, não é alguém distante ou autoritário, ele é um educador cristão voluntário. Você, conselheiro, pode marcar a infância de um aventureiro de uma forma profunda e positiva, sendo um líder amoroso e comprometido. Com isso, você pode contribuir para a formação de valores sólidos, desenvolvimento da autoestima, construção de memórias afetivas saudáveis, dando uma base e sustentação espiritual desde a infância. Ser conselheiro do clube de aventureiro é atender a um chamado de amor, serviço e dedicação. Enfim, se você foi escolhido para ser um conselheiro, saiba que junto de todas essas responsabilidades, você tem muitos desafios a vencer. Mas lembre, Deus capacita aqueles que Ele chama. Não existe barreira quando se tem boa vontade, quando você está disposto e comprometido. E para que você seja um excelente conselheiro, após cada semana, faça para você mesmo essas 3 perguntinhas. Primeiro, qual característica ou habilidade eu preciso desenvolver um pouquinho mais? Segunda, como eu posso ser um conselheiro melhor essa semana? Terceiro, que criança da minha unidade precisa de mais atenção? Talvez a criança não se lembre de todas as atividades que ela fez no seu clube, mas ela jamais vai se esquecer do modo como foi tratada por você. Que Deus te conceda sabedoria para decidir, amor para servir, humildade para aprender, coragem para agir, discernimento para orientar e fé para perseverar mesmo diante de todos os desafios. Um bom trabalho para você.